Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer um leve aprofundamento sobre séries heterólogas. Para quem não lembra, né, de séries heterólogas, são aquelas séries que possuem o mesmo número de carbonos, né, numa série orgânica, mesmo número de carbono, e a função diferente. Então, hoje chegou a hora de a gente aprofundar isso aqui com diferente função. Por exemplo, se eu pegar hidrocarboneto, tá, aldeído, éster, cetona, e aí eles vão ter igual número de carbonos. Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente analisar as características físico-químicas dessas substâncias. Por exemplo, o metano. Ó, o metano é um hidrocarboneto, isso aqui é a fórmula dele, tá? CH4, e tá aqui o ponto de ebulição dele. Aí vai perguntar, tá, mas por que o ponto de ebulição dele ficou muito menor do que todos os outros? Porque o metano, ele é apolar. Então, todo hidrocarboneto é apolar. Isso é uma das coisas interessantes que seria legal você saber, tá? Depois, metanal. Metanal é um aldeído, que ele termina em "-cho", né? Aldeído. O aldeído é uma molécula polar, mas ela não possui ligação de hidrogênio, que nem as próximas 4 moléculas aqui, que possuem ligação de hidrogênio. Então, se eu tiver ligação de hidrogênio, repara que a solubilidade vai ser infinita e o ponto de ebulição vai ser razoavelmente alto comparado com as outras que não tem. O metanal, ele só tem ligação do tipo de polo, tá? Porque é uma molécula polar. E o metano, ele tem dipolo induzido porque é uma molécula apolar. Então, isso explica bastante o comportamento deles aqui. Então, metanal, menos 9,3 graus Celsius. Repara que a metilamina é um pouquinho maior, que é menos 6 graus Celsius. E aí começa a aumentar bastante, tá? O metanol é 65, o ácido metanóico 101 e a metanamida 193. Já o metanoato de sódio, ele tem ligação iônica. E claro que a ligação iônica ela é muito mais forte que a ligação covalente, não tem nem comparação. Tanto que essa criatura aqui ela nem vai ter o ponto de ebulição, tá? O ponto de fusão dela é 253. E se continuar aquecendo, né, ela acaba se decompondo e não tem um ponto de ebulição. Mas só o ponto de fusão já é maior que o ponto de ebulição dessas moléculas aqui. Mas é porque é ligação iônica e ela faz ligação íon dipolo com a água, então a solubilidade fica infinita. O que nós vamos fazer para você tentar lembrar disso, ó? Eu criei um setão, que eu vou chamar de setão do Rossoni, e nesse setão nós vamos colocar quais são as moléculas que são apolares, que é hidrocarboneto e éter. E aí isso explica por que o ponto de ebulição deles é tão baixo. Depois, quais são as moléculas polares, aldeído, cetona e éster. Então, se eu tiver aldeído, cetona e éster, o ponto de ebulição fica um pouquinho maior que essas moléculas apolares aqui. E fica menor que as que têm ligação de hidrogênio, que nem amina, álcool, fenol, ácido carboxílico e amida. E aí, se eu cair na ligação iônica, né, que é um sal orgânico, aí o ponto de fusão e ebulição vai ser bem maior. Beleza? Então, vamos explicar rapidinho o cetão com base nas ligações, que é o que explica o comportamento deles, tá? Então, eu criei o cetão do Rossoni aqui, e é basicamente as interações intermoleculares que nos interessam, né? Você sabe que tem 4 ligações intermoleculares, que é dipolo induzido instantâneo, dipolo-dipolo, que a gente pode chamar de dipolo permanente também, ligação de hidrogênio, e aí um dipolo. Então, o dipolo induzido ele só vai ser feito com molécula apolar. Dipolo-dipolo, só com molécula polar. Ligação de hidrogênio, se a molécula for muito polar. Daí tu vai perguntar, tá, mas como é que eu vou saber? Cara, é bem fácil. Se tiver H ligado no FON, já é uma grande dica. Ó, eu tenho uma molécula muito polar. E íon dipolo é aquela interação que ocorre entre o íon e a molécula de água. Quais são na orgânica as moléculas que são moléculas apolar? É Re. O que quer dizer Re? Hidrocarboneto, que é aquela função que só tem hidrogênio e carbono, né? E éter, que é aquela função que tem oxigênio entre 2 carbonos. Quais são as moléculas polares? Ácidas. Ácidas quer dizer aldeído, cetona, éster. Esse éster aqui é importante, por isso que é ácidas.
E aqui fica só Re, para você lembrar que é éter. Então, Re, apolar. Polar é ácias. O aldeído é toda vez que terminar a molécula com Cho. A cetona, ela tem que ter essa dupla aqui com oxigênio, tá? Que é uma carbonila entre 2 carbonos. Teria que ter os carbonos aqui também, tá? Então, a menor cetona que tenha com 3 carbonos. E o éster, ele tem oxigênio entre os carbonos e ainda tem uma dupla com outro oxigênio. Geralmente a gente representa assim. Amina. Aí já começa as que são muito polar, que tem H ligado no FON, que nós vamos representar por ami, al de álcool, F de fenol, A de ácido, então fica alfa. Alfa. O único A aqui que não tem nada, a gente já sabe que vai ser do ácido, então, né? Então, ami de amina, ami de amida. Então, ami, alfa, ami. Ami, alfa, ami. Então, molécula muito polar, ami, alfa, ami. Ami, alfa, ami. Quer dizer, amina, que é o nitrogênio aqui ligado com carbono, né? Depois, álcool. Deixa eu só apagar aqui o risquinho que eu fiz, que foi desnecessário. Aí, álcool vai ser com Al, né? Que tem que ter oxigênio com hidrogênio, que é a hidroxila. Depois tem o fenol. Voltar para o vermelho. Depois tem o fenol. O fenol tem que ser esse OH com uma cadeia aromática aqui, tá? Tipo um anel benzênico. Depois o ácido carboxílico, que tem que ter esse COOH, tem que terminar nesse CO aqui no final. E o amida tem que ter carbono com oxigênio e nitrogênio, tá? Esse NH2, pode ser NH também. Mas tem que ter o carbono com oxigênio e nitrogênio. São dois, né? Tem oxigênio e nitrogênio, né? Por isso que é amida de 2. E aqui um sal orgânico, que ele vai ter ligação iônica entre eles, tá? Essa parte eu acho que é legal você destacar, tá? Porque não está escrito aqui. Então, que essa ligação aqui, na verdade, é uma ligação iônica. E quando a gente coloca o sal na água, ele vai fazer a ligação íon-dipolo, que vai gerar essa solvatação aqui ao redor dos íons, com as moléculas de água ao redor aqui, tá? E a ligação iônica, por isso que o ponto de fusão e ebulição vai ficar maior, que é o cetão, né? Então, o que acontece? Quanto mais para cá, no cetão, né, para onde aponta o cetão, quanto mais para cá, mais vai ser polar a molécula. E se tiver maior polaridade da molécula, vai ser maior solubilidade também. O vestibular adora te perguntar isso, tá? Ah, o que é mais solúvel, um ácido carboxílico ou um éster? Aí tu vai dizer, pô, ácido carboxílico, né? Olha o cetão. E também envolve o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade. Então, como essas ligações que elas são mais fortes, né? Elas vão ficar, as moléculas mais perto uma da outra e ficam mais densas. E o ponto de ebulição também, porque é mais difícil de quebrar essas ligações aqui de hidrogênio do que essas aqui. Por isso que as moléculas apolares têm menor ponto de ebulição. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, se eu pegar a série heteróloga de 2 carbonos. Repara, ó, etano e metoximetano. Isso aqui é um hidrocarboneto, isso aqui é um éter. Eu posso botar o cetão aqui para você ver. Ó, hidrocarboneto e éter. Então eles têm os menores pontos de ebulição possível. Depois, eu tenho aldeído e éster. Repara, eu não tenho cetona, né? Porque ela tem que ter 3 carbonos, então não tem cetona ainda nessa série. Então repara que o aldeído e o éster vêm depois, com ponto de ebulição intermediário. E aí depois vem todos os que têm ligação de hidrogênio, né? Por exemplo, vai ser o álcool, o fenol só a partir de 6 carbonos, né? Porque tem que ter aquele carbono aromático, que é o anel aromático, que tem 6 carbonos. Ácido carboxílico e amida, que fazem ligação de hidrogênio. Só depois aparece o nosso sal, né? Que ele se decompõe a 324. E repara que a gente tem uma pane aqui, né? Qual foi a pane? A da amina. Porque a amina, o ponto de ebulição dela não deveria ser esse, deveria ser um pouquinho maior que 32, né? Só que a ligação de hidrogênio da amina não é tão forte. E essa etilamina, ela foi com um ponto de ebulição menor que o próprio etanol. Então, na verdade, o peso desses caras influenciou um pouco, tá? Como, por exemplo, o metanato de metila, ele tem 2 oxigênios, ele fica e 2 carbonos, fica um pouco mais pesado.
que a etioamina, que só tem 2 carbonos e um nitrogênio. Então aqui a massa teve maior influência. Ou tu pode lembrar que a etioamina, ela tem ligação de hidrogênio bem fraca, que é hidrogênio com nitrogênio. Claro que eu não tenho como botar ela em outro lugar, ela tem que ficar aqui, porque se cair no vestibular, você tem que responder que ela faz ligação de hidrogênio. Só que como ela é fraquinha, a posição dela, na verdade, viria antes do aldeído, de tão fraca que ela é, essa ligação de hidrogênio. E, em compensação, na solubilidade, se eu pegar aminas maiores, assim, elas vão ser mais solúveis que o álcool, por exemplo, tá? Que o fenol. Então, em solubilidade, a amina geralmente vem parar aqui, junto com a amida. Até mais que a amida, às vezes. Então, tem que cuidar com isso, tá? A gente não tem uma posição bem definida para ela. Por isso que a gente vai colocar ela aqui no cetão, tá? Nessa posição. Vamos pegar uma maior aqui, que tenha 3 carbonos, por exemplo. Ó, repara o seguinte, que quem são os menores pontos de ebulição? Dá uma olhadinha. E os mais insolúveis, né, que tem menor solubilidade. Ó, menor ponto de ebulição é propano e metoxetano. Quem são esses caras? Ah, são hidrocarboneto e éter. Repara que é metoxetano, né, ele fica 3 carbonos, e propano 3 carbonos também. E aqui é praticamente insolúvel, tá? Então, eles são insolúveis em água, comparado com os outros orgânicos aqui, né? Depois, aldeído, cetona e éster. Ah, agora apareceu aqui a cetona, né? Porque tem a propanona, essa aqui é a menor cetona que tem. Aqui está o propanal e aqui está o nosso éster, né? Etanoato de metila. Então, o ponto de ebulição deles ficou intermediário. Se eu pegar o pessoal que faz ligação de hidrogênio, né? Que vai ser, por exemplo, propanol, ácido propanóico e propanamida, repare que o ponto de ebulição deles é muito maior. E o propanoato de sódio é tão grande que ele não chega a atingir e ele se decompõe antes disso, né? Então a gente não tem o valor exato. Só eles decompõem uma temperatura maior que essa. E o que acontece? Ó, a propilamina de novo é exceção, né? Porque a propilamina está com 48 de ponto de ebulição. Quer dizer, ela vai ter que vir aqui antes do propanal. Então, no ponto de ebulição, né, novamente, a amina vem parar antes do aldeído, só que se eu pegar a solubilidade, né, repara que ela vai ser sempre infinita, porque uma das maiores solubilidades da orgânica são das aminas. Então, repara que ela é mais solúvel que o aldeído e mais solúvel que o éster. Então, pela posição, né, ela estaria correta na solubilidade aqui. Beleza? Vamos pegar uma série que tenha fenol para a gente dar uma investigada? Ó, para a série heteróloga ter fenol, ela tem que ter 6 carbonos. Porque o nosso fenol aqui, para ser um cara aromático, né? Que é aquele anel aromático, assim, ele tem que ter 6 carbonos, né? Então a gente pegou vários compostos aqui da série, né? Que tenham 6 carbonos também. Eu posso botar o cetão aqui para você acompanhar, né? Aqui o Re, ácidos, ami, alfa-mi. E aqui o sal. Então, acompanhando o cetão, ó, se eu pegar o hexano ou propoxipropano, esse propox é 3 carbonos, o propano é mais 6 carbonos, que dá 6 carbonos. Então, repare que o ponto de ebulição deles aqui é razoavelmente pequeno, né? Aí, se eu pegar o hexanal, a hexanona e o etanoato de butila, etano é 2 carbonos e butila é 4 carbonos, que daí dá 6 carbonos. Repara que eles vão ter aqui um ponto de ebulição maior que esses aqui que são apolares, porque esses que são polares, e vai ter um ponto menor que esses que tem ligação de hidrogênio. Então o hexanol, ele está aqui com 158, que é o álcool, o fenol 182 e o ácido hexanóico 202. Então repara que se o fenol, quando ele aparece nas séries heterólogas, tá? Ele vai aparecer entre álcool e ácido carboxílico. Por isso que o fenol está bem certinho aqui no meio. Beleza? Ó, tem uma outra função que o pessoal considera importante, que são os aletos orgânicos, mas eu vou te mostrar que essa função fica ruim de colocar no cetão do Rossoni, porque os aletos orgânicos, tá? Eles têm vários, né? Não é só um aleto orgânico. Por exemplo, aleto de etila, né? É todo o grupo 17, né? A tabela periódica, que são os halogênios. Então existe o fluoreto de etila, e aí embaixo do flúor tem o cloreto de etila, aí depois tem o brometo de etila, depois tem o iodeto de etila.
E repara que eles ficaram com posições diferentes. Por exemplo, o fluoreto de etila, que vai ser o nosso haleto mais polar que tem, é o que tem menor ponto de ebulição. Isso deve-se à massa do flúor, que é só 19. Enquanto o cloreto de etila, que é um pouco menos polar, ele possui massa 35, só do cloro, mais a etila. Então o ponto de ebulição dele aumentou. Então aqui a polaridade está ao contrário, tá? Então a polaridade do flúor é maior depois do cloro, depois do bromo. E a massa ela aumenta ao contrário. Ela aumenta tipo 80 é a massa do bromo, 127 é a massa do iodo. E aí o ponto de ebulição está aumentando conforme a massa aqui, você está vendo? Por exemplo, o brometo de etila e o iodeto de etila, eles ficam com um ponto de ebulição maior que as moléculas polares, sendo que são moléculas menos polares que essas aqui, por exemplo. Eles pelo menos respeitam isso, né? Eles ficam com um ponto de ebulição menor que essas moléculas que fazem ligação de hidrogênio forte, né? Lembrando que a etiamina, a ligação de hidrogênio fraquinha, ela nem conta para essa comparação. Então, esses caras aqui, eles fazem ligação de hidrogênio mais forte e os haletos não conseguem ter um ponto de ebulição maior do que eles, né? Que nem o máximo que a gente tem aqui dos haletos com 2 carbonos, né? É o iodeto de etila com ponto de ebulição 72 e o álcool, o etanol famosinho, que é o ponto de ebulição 78. Tudo bem? Tá, e tem mais um detalhe importante sobre esses haletos orgânicos, tá? É que você reparou aqui que eles são todos insolúveis, esses verdinhos aqui? Todos eles são insolúveis em água. Então, como eles são insolúveis em água, eu não posso falar que eles são polares e solúveis em água. Isso. Os haletos orgânicos, eles são a exceção mais conhecida e a exceção mais importante de todas, tá? Então, os haletos, eles são exceção da regra mais conhecida que existe na química, que é semelhante e dissolve semelhante. Então, essas moléculas aqui, elas são polares, essas que estão de verde, elas são polares, só que elas são insolúveis em água, insolúveis em água. Então, na sua maioria, mesmo sendo polar, não se dissolve em água e, pior, se dissolve em outras moléculas apolares, tanto que eles podem ser usados como solvente apolares, e isso explica por que a gente não coloca os haletos no cetão, tá? Das moléculas orgânicas, beleza? Gente, eu espero de coração que você tenha entendido essa matéria aqui e que o cetão do Rossoni, tá? Te ajuda a resolver vários exercícios aí de propriedades dos compostos orgânicos, beleza? Tá, então, muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que vocês consigam aplicar o cetão para resolver as questões de vocês. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, um com resolução de exercício e um com a continuação da matéria, tá? Que são séries homólogas. Até mais, tchau!